PH Santos está cansado de cinema. Tá todo mundo cansado. Vamos ver? Então vamos. Eu sei que você vive pensando que não sai mais nada que preste no cinema hoje em dia. Abre o stream, fica rolando ali o catálogo e acaba dormindo antes de ver alguma coisa. Ou então sai e vai pro YouTube. As séries você só assiste por assistir, porque um dia começou a ver. Esse vídeo é pra ti, tá? Esse vídeo é pra ti que tá se relacionando dessa maneira com o cinema. Eu divido esse vídeo em 3 momentos. E em cada um deles eu quero... Bom, aqui a gente já pode falar, né? Tá todo mundo cansado disso aí mesmo. Conversar contigo sobre esse sentimento de desconexão com o cinema e também te trazer algumas soluções. Eu acho que eu consigo resolver isso. Vai, me dá esse crédito? Pois vamos lá. Eita, PH Santos prometendo resolver um dilema do cinema contemporâneo. Olha a promessa que o PH Santos tá fazendo aqui, hein? Está cansado do cinema? Você tá? Diz aqui nos comentários. Sufocados pela produtividade, transformamos a vida em um trabalho constante, com metas até pro lazer, reuniões desnecessárias, um ciclo... Não tenha hobbies. Não tenha hobbies. Não crie metas pros seus hobbies, de verdade. interminável de objetivos que nos consomem, e aí em casa, adivinha, o prazer vira mais uma obrigação autoimposta. Você precisa assistir rapidamente aos filmes, senão estará fora do hype. Mesmo sem saber se é o que você quer para aquele momento, não importa. Precisa dar conta de tantos episódios por dia, senão estará fora dos assuntos, ou seja, sua paixão foi transformada em resultado. Já viu? E aí vocês são isso comigo. Gente, olha só, eu vou precisar criticar vocês aqui agora. Vocês são assim comigo. Imediatamente após eu assistir qualquer filme que tá nos cinemas, no dia seguinte eu abro caixinha, cadê a crítica de Agente Secreto? Cadê a crítica de Manas? Cadê a crítica? Eu, caralho, calma, torcedores. Torcedores, calma. Acabei de assistir o filme. Agente Secreto eu assisti no sábado. Segunda-feira eu abro caixinha, cadê o filme? Ah, mas já teve domingo. Pô, eu tenho criança, cara. 2 crianças pra cuidar. Sábado e domingo eu fico com elas. Ah, mas e segunda? Calma, cara. Vocês querem que eu produza crítica assim? Modo fordista. Até combina com a imagem que tá aqui, que Chaplin, né? Tempos modernos. Vocês querem modo fordista de produção de texto. De vídeo. Ah, mas vai fazer só texto? Vou fazer vídeo também do Agente Secreto. Calma, vai acontecer. Vai acontecer. E aí eu vou, vocês ficam pedindo pra mim, demandando de mim tudo, e agora eu vou fazer uma demanda. Estamos muito perto de bater 60 mil inscritos aqui no canal. E quando atingirmos a meta de 60 mil inscritos, vai rolar um top 100 de uma outra década do cinema, que vocês vão decidir muito em breve. Eu vou fazer esse post com uma enquete pra vocês, que vai sair por aí. Provavelmente esse post já tá no ar, quando você vir esse vídeo. E aí você pode escolher qual é a década que vai acontecer. Mas antes... vocês precisam me ajudar a bater 60 mil inscritos. E como vocês podem me ajudar? Se inscrevendo, evidentemente, mas comentando, curtindo em todos os seus posts favoritos, todos os seus vídeos favoritos, tá bom? Então tá bom. Aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, com certeza você já viu, tá? Se não viu o filme em si, deve ter visto a cena. O trabalhador passa lá tantas horas fazendo um movimento, aí sai do horário de trabalho e fica repetindo esse movimento em tudo, na vida. É exatamente isso que acontece hoje. Quando a produtividade vai pra tudo na nossa vida, o consumo de arte, a vivência com a arte, sofre demais. Arte e entretenimento exigem tempo. Mas tempo é diferente de pressa. Momentos curtos podem ser mais significativos do que momentos longos quando a gente está com uma produção artística. A arte, ela nos transforma por fricção, pelo incômodo. Nos transforma também pela delicadeza, pelo deslumbre. Isso não é e nunca será mensurável. Em 30 minutos, um filme de 1h30 pode já ter feito mais pela sua existência do que aquela série que você maratonou para não perder o assunto da vez, ou algum filme visto só pelo hype do momento. Então, não faz sentido tentar mensurar isso. De qualquer jeito que for, não faz sentido. A arte precisa do seu vazio. Lilo Stitch só teve hype pros meus filhos mesmo. Seu vazio é sua imensidão, cara. É aí onde a sua existência se expande, se aprimora, ou também é nesse vazio onde você verdadeiramente repousa. Tá cansado? Repousa. Tem mais, você assiste... Isso é importante, tá? Ai, pô, tempo de lazer. Eu preciso ver um filme pra logar no Letterboxd, porque meu amigo tá com 3.001 filmes logados. E eu só tenho 3.000. Eu preciso passar do meu amigo. E aí a grande questão é que é isso, assim... no capitalismo tudo se gamifica, porque a gamificação da vida é mais lucrativa. Então até assistir filme vira um grande jogo. Um grande jogo de números, um grande RPG, onde ali você tem os seus skills. O número de filmes que você assistiu, e aí quando você compra o Pro, compra o Patron,
Você ainda tem mais parâmetros pra gamificar a sua experiência com o cinema. Então, você assistiu quantos filmes brasileiros esse ano? Será que você é brasileiro o suficiente? Será que você não assistiu mais filmes americanos do que brasileiros? Você tá precisando assistir mais filmes brasileiros. Então, assim, essa gamificação da experiência faz com que nossos momentos de lazer precisem ser hobbies utilitaristas. A gente precisa dar uma utilidade pra qualquer momento na nossa vida. Às vezes é só bom descansar, sabe? Só deitar a cabeça no travesseiro. Ou deitar a cabeça no travesseiro e assistir um filme. Mas de maneira despretensiosa. Despretensiosa não significa a crítica. Despretensiosa não significa a ausência de crítica. Não existe essa ideia chula de desligar o cérebro pra assistir o filme. Se desligar o cérebro, você morre, amigo. Ah, mas é sentido figurado, mas eu vou trazer pro sentido material da coisa. Tu morre. Então tu assistir qualquer coisa, seu senso crítico precisa estar ali, sabe? Vai estar ali e perfeitamente normal. Isso não significa que você tá tendo uma experiência menor, uma experiência ruim, que você tá sendo chato. Não, você pode ver os filmes que você só quer ver, tranquila. Vai lá ver o Caramelo, sabe? Vai lá, mas, pô, você não precisa estar com o cérebro desligado pra você poder ter uma experiência decente com o filme, sabe? Mas isso não significa também gamificar a sua experiência. A sua atenção, quando você tá assistindo um filme, tem que ser do filme, e não no próximo filme que você vai assistir. Que é um pouco do que acontece com a série. A série é um formato de ansiedade, eu sempre digo isso aqui pra vocês. E assim, é claro que a série ela já tá aí na história há muito tempo. Mas é um formato que se intensifica e se populariza não à toa a partir dos anos 2010. Sobretudo com o avanço dos streamings. Ah, Felipe, mas minhas séries favoritas é antes disso. Tá bom, meu amigo. Meu querido companheiro, eu acabei de dizer, companheiro, pra ficar bastante claro aqui, eu acabei de dizer. É claro que sempre houve série. A série se torna popular a partir dos anos 2010. Mais popular ainda a partir dos anos 2010. Inclusive se tornando, em alguns casos, ainda mais hegemônico do que o próprio cinema. E esse formato da série é um formato de ansiedade e não é à toa, portanto, que esse formato é tão popular hoje. Porque é um formato que demanda do próximo o tempo inteiro. Demanda dessa experiência gamificada. Demanda dessa experiência constante. Dessa experiência que, além de tudo, não demanda que você esteja extremamente atento a ela. Você pode estar tweetando. Pode estar no celular. É a experiência da ansiedade. Tem uma relação mais tranquila com os filmes, sem essa busca pelo próximo filme. A Marvel também trouxe um pouco disso pra gente, né? Tudo precisa ser o seguinte. Tudo precisa ser o próximo filme. O filme que você tá assistindo nunca é o suficiente. E aí o cinema, no final das contas, e aí a série é um pouco disso também, mas o cinema torna-se uma grande propaganda. Um grande trailer. Porque é isso, se tu sai de casa pra ir no cinema pra pagar um filme, pra pagar o ingresso pra um filme, que no final dele diz que, na verdade, tudo que você assistiu não importa, porque o que importa é o próximo, significa que você pagou o ingresso pra um trailer, pra uma peça publicitária que tá querendo te levar pro próximo filme, pro novo consumo. E é sobre isso. Mas a gente pode tentar ter uma experiência mais decente com o filme. Chega de hobby, gente. Um filme ou série e aí depois ainda vai fazer hora extra. Termina de assistir, corre pra produzir sobre, corre pra ter opinião sobre, corre pra saber teoria sobre, corre pra consumir as várias opiniões, enfim. É de novo a ideia da produtividade e do consumo tomando de conta. É como se depois do expediente, pra mostrar o seu valor, você precisa... Que isso, Jânio Quadros? Tu é o cara que ficava me pedindo pra eu fechar a blusa e agora mandou essa? Precisasse de horas extras pra impressionar o chefe. Vá assistir o filme porque sim. Já assistiu esse filme antes? Quer assisti-lo de novo? Faça. Porra. Faça mesmo. Por favor, aí, ó, aqui o PH canetou muito. Tá? A partir dessa experiência gamificada, onde você precisa tudo ser número, você não reassiste mais filme. Você parou de rever os filmes que tu gosta. Porque senão não vira númerozinho. Porque se você reassistir, não sai do 3000. Não vai pra 3001. Aí tu para de reassistir filme, cara. Porra, eu tenho certeza que na tua infância, quando não tinha Letterboxd, tu ia no cinema assistir 4 vezes o mesmo filme. Tudo bem que, assim, eu não tô pedindo pra você fazer isso também, porque o ingresso tá caro pra caralho, né? Vamos com calma, não é sobre isso. Mas o filme tá na tua mão, cara. Tá no teu drive. Eu sei que tá no teu drive. Mas tu não revê, cara. Tu não revê o filme. E por que tu não revê? Porque tu tem que virar númerozinho. E aí, o nome disso, pra gente trazer pra uma perspectiva bem teórica, e aqui a gente tá no nosso
nas nossas lives, toda live eu tô indicando um livro pra galera. Então vem pras lives, no final da live eu sempre vou indicar um livro pra galera da minha biblioteca, que não necessariamente é sobre cinema. E tudo isso que eu tô falando aqui, esse carinha aqui fala, ó, Georg Lukács em estética. Isso tudo nada mais é do que um processo de reificação do sujeito. Ou seja, um processo de coisificação do espectador de cinema. E o espectador de cinema aqui enquanto trabalhador, enquanto indivíduo. Esse sujeito, esse indivíduo, esse trabalhador, esse espectador se reifica. E ao se reificar, torna ele mesmo um processo de utilidade, um meio, uma técnica, uma ferramenta. Uma ferramenta, portanto, de interesse outro, não dele. Olha só o que eu tô falando aqui pra você. Eu tô falando que a partir desse momento, do momento em que você reifica a sua experiência com o cinema, se reifica, portanto, você não tá fazendo com que a sua experiência com o filme seja uma experiência que te completa. Você tá fazendo com que sua experiência seja uma experiência para o outro. Pra quem? Pra aquele que tem que ganhar dinheiro. Porque você vai terminar um filme, pra assistir o próximo, você tem que gastar, porque é isso que importa no final. É a criação de consumo novo. É a lógica da Marvel que a gente tava falando antes. Você assiste um filme porque ele é propaganda pro próximo. E você tem que assistir o próximo, porque você é ferramenta. Porque você é técnica. Porque você é meio pra uma finalidade única. Lucro. Que haja um lançamento aí no cinema pedindo para que você assista agora. Algo que você não pode perder. Supostamente não pode perder. Se as redes sociais te oprimem a ponto de você ter medo de levar spoilers, sai das redes sociais. Elas servem para muito menos do que você pensa. Pensa aí o quanto que elas servem. Pois bem, menos ainda. Eu tenho a opinião de que todos os filmes merecem ser assistidos e que a maioria deles merecem ser assistidos mais de uma vez. O Letterboxd deveria ser monetizado para o usuário. Pronto, falei. Puta que pariu. Imagina se o Letterboxd fosse monetizado. Puta que pariu. Imagina o Letterboxd, ele te dá um dinheiro pra você assistir um filme. Caralho. Aí, amigo, aí mesmo que a experiência com o cinema vai ser mais reificada ainda. Sem culpa de que deveria estar assistindo outra coisa, alguma coisa que tá lá no hype, que tá lá no momento. Cada encontro com a arte é um encontro das suas angústias daquele momento, suas alegrias daquele momento, seus devaneios daquele momento. O cara que tá revendo esse filme pela 20ª vez é outro... Professor, você não ia colocar o quadro de Falsa Loura no lugar de Vértigo? Ia, mas tá faltando dinheiro pra enquadrar o quadro. O pôster. Tá faltando dinheiro pra enquadrar o pôster. Inclusive aí, se você é uma loja de enquadramentos e quiser fazer essa aí, eu faço a divulgaçãozinha aí da loja. Manda pra mim. Aqui o pôster, só falta enquadrar. Cara, pode confiar. Às vezes, o filme do hype não é o que você precisa naquele momento. Um dia talvez, mas naquele momento nem sempre. Talvez você esteja cansado porque deixou a programação te definir, em vez de você definir a programação. É só inverter essa lógica, então. É só inverter essa lógica, mas não é tão simples assim, tipo, só inverter, né? Existe uma... É como tá aqui no filme do Chaplin. Existe um processo, existe uma dinâmica, existe um modo de produção que condiciona esse espectador a essa lógica também. Eu tô aqui falando, você tá se reificando, mas não é você que tá se reificando, você foi reificado, né? E o processo de escapar disso não é exatamente simples, porque a gente não pode simplesmente sair do capitalismo, né? Rituais estão cada vez mais raros. O apreço por fazer as coisas seguindo a rotina, se organizando para viver aquele momento, praticamente não existe mais. A gente empilha momentos como a gente empilha caixas. Até para tomar café da manhã é correria. Bebe o café enquanto organiza as coisas, vai respondendo uma ou outra mensagem enquanto se arruma e toma café ao mesmo tempo. O áudio cheio de demandas já começa a acontecer, tá lá em 2x no WhatsApp. O dia começou assim, ó, tinindo, daquele jeito. Sentar, segurar a xícara com as duas mãos, sentir o cheiro, conversar se você tiver companhia, apreciar, pensar no que esperar pro dia. Cara, não. Isso não, né? Isso é balela na sociedade de hoje. O tempo ele virou esse artigo de luxo, né? Algo muito clichê, muito comum. Só que percebe como a gente está direto reclamando da falta de tempo e ao mesmo tempo a gente está dando tempo de graça para um monte de coisa que a gente nem vai lembrar que viu, nem vai lembrar que leu, nada. Daqui a 2, 3... Mas é exatamente isso que a gente estava falando do processo da reificação. Você oferece o seu tempo pro outro. Porque tempo... Eles não dizem que tempo é dinheiro? Pois é, mas é dinheiro pra eles. Não pra você. 3 horas, não sabe nem o que você viu ali naquela rede social, ou em outro canto, quer que seja. Quem é sacrificado com esse despejo do nosso tempo
são os rituais, dos mais simples aos mais complexos. E o cinema vai junto nisso, tá? Se ritual é tudo que envolve intenção, assim penso eu, ir ao cinema, Minha por filha entrou exemplo, aqui na porta. ou pode ser um ritual. Aceitar que X minutos antes do filme começar a luz vai apagar, que o silêncio será necessário, que primeiro terá Peraí, gente. os trailers, depois uma tela escura com os nomes que fizeram aquele filme. Só aí, tela, luz, som, ação, filme. Percebe a liturgia que te faz se conectar com aquele momento? Cada passo importa, cara. Eu lembro sempre de uma cena do Lisbela e o Prisioneiro que eu já citei aqui no canal e que eu acho que define isso muito bem. Lisbela fala sobre esse amor pelo cinema quando um filme tá prestes a começar. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo e daqui a pouco a gente nem lembra mais que tá aqui. Kleber Mendonça Filho fala em Retratos Fantasmas. Assistam a cena da Ana Karina vendo a paixão de Joana d'Arc no filme Vive l'Amour. Vive l'Amour não. Ai, caralho, puta que pariu, qual é o nome do filme do Godard? Viver a Vida. Como os cinemas de shopping diminuíram a nossa dedicação que temos ao ato de ir ao cinema, ao ritual de ir ao cinema. Vive l'Amour é do Raul Chelchian, assista também. Virou uma lógica comercial e consumista. É como se o cinema fosse qualquer outra loja daquele shopping. Kleber, em dado momento, revisita a época do cinema de rua, quando ir ao cinema era um marco no dia. Depois de assistir ao filme, ele continuava, em vez de ser atropelado por luzes brancas, promoções, fila pra comer, pra pagar o estacionamento, o trânsito que vem depois disso, você já chega correndo porque se atrasou, sai bombardeado de ofertas, cheiros, sons. Sim, e aí, e o filme? Tem muito saudosismo meu aqui, é verdade, mas também eu acredito que essa é uma batalha perdida, por isso a proposta é a seguinte: que tal você se propor a ter um ritual? Será que não dá pra resgatar isso? É uma batalha perdida. É uma batalha perdida, mas não é saudosismo, não. Eu acho que, assim, existe todo um debate acerca dessa questão, porque, assim, quando a gente, mais velho, né? Não é como se eu fosse velho também, né? Pô, não mete aí no, seu velho. Eu sei que vocês adoram me bancar de velho também. No auge dos meus 34 anos, tá? Começa não. Mas quando a gente, mais velho, aspas, começa a falar que antigamente era melhor, no passado era melhor. E veja, quando eu falo isso, às vezes eu não tô falando nem do momento onde eu vivi. Tô falando da década de 80, 70, 60. Não vivi esses momentos. Mas eu vivi a década de 90, de alguma maneira, também era melhor. Mas aqui, existe o saudosismo? Existe, mas não é só saudosismo. Era melhor mesmo. E eu não tô falando do acesso às coisas. Não tô falando do acesso às coisas. Porque aí, quando eu falar isso, vai chegar alguém e vai falar assim, no passado era melhor. Pra assistir um filme tinha que ir na locadora. Hoje as coisas estão aí. Mas será que tá? Será que tá? Porque é uma coisa que eu sempre falo pra vocês também. A disponibilidade da coisa não pressupõe seu acesso. Entende? E por mais que as coisas estejam aí, continua sendo muito mais fácil acessar aquilo que já está pré-condicionado a ser acessado. Aquilo que o streaming massifica. Aquilo que os cinemas de shopping massificam. Parece saudosismo. Mas de fato, as salas de cinema, à minha época e anteriormente, não tinha trailer. Não é trailer. É propaganda atrás de propaganda antes do trailer. Parece saudosismo. Mas à minha época, não se vendia balde com LED na sala do cinema. As pessoas não ficavam gravando tela. Porque não tinha celular também, né? Aí fala, mas aí, o celular melhorou as coisas. Será que melhorou? Então, a questão que eu tô dizendo aqui é a seguinte. Não é uma parada contra o avanço tecnológico. Não é nada disso. É claro que o desenvolvimento tecnológico melhora nossas vidas em alguns casos. Mas a gente entender as coisas do mundo de maneira não unidimensional, sabe? A chegada do celular não é sobre só ter melhorado em alguns aspectos, mas algumas coisas pioraram por causa do celular, é fato. O mundo se tornou mais veloz, mais efêmero, as pessoas não conseguem mais se comunicar direito, as pessoas só olham pra baixo, as pessoas gravam tela, tiram foto. Então, determinados aspectos do desenvolvimento tecnológico também trazem coisas que não são exatamente boas, e é isso. Pode melhorar determinados aspectos da nossa vida, mas a gente precisa entender que a técnica ela é condicionada por um uso. E quem determina esses usos? É sobre isso aqui, tá? Quem determina esses usos? É o capital, tá ligado? E aí, quando a gente percebe que quem determina os usos dos meios, das técnicas, é o capital, e não a gente, esse capital, e aí, assim, desde a virada do século passado, do século XIX pro século XX, houve essa promessa de que o desenvolvimento tecnológico e das ciências nos trariam uma boa vida boa. Só que no final das contas, esse desenvolvimento tecnológico acompanhou duas grandes guerras.
inúmeras outras grandes guerras durante o século XX. É isso que ela trouxe também. Então percebe aqui o que eu tô falando? De não enxergar de maneira unidimensional os avanços tecnológicos? Esse mesmo avanço tecnológico que te possibilita acessar a internet e ver esse vídeo, também foi um avanço tecnológico que na virada do 19 pro 20 trouxe a possibilidade da bomba atômica, tá ligado? Por quê? Porque a técnica ela é condicionada por um uso em determinado modelo produtivo. Então, se a chegada da máquina de lavar, da geladeira, do telefone, que prometeu conseguir realizar determinadas tarefas mais rápido, a inteligência artificial, e fazer realizar as tarefas mais rápido e, portanto, ter mais tempo livre, no final das contas, o que acontece é você realiza as coisas mais rápido para poder fazer mais coisas, para usar o seu tempo a favor deles, não de você. E aí o que tu faz? No momento que tu tá livre, tu vai lá e tu vende a sua força, o seu tempo livre pro outro. De algum modo. Escolher um dia da semana e tratá-lo como o dia do filme, cara, é possível. Pode ser fora de casa, indo ali ao cinema com intenção. Mas por que não em casa também? Um momento... Na verdade, tu nem vende. Tu oferece o seu tempo livre e compra a venda do seu tempo livre. Só seu ou dos seus. Um momento intocável, sagrado na sua agenda. Quem sabe pedir aquela comida especial... Cozinhar com calma. Até essa comida pode ganhar um novo significado, viu? Abrir um vinho, preparar o refrigerante gelado pra rasgar a garganta junto com a pizza. Porra, aí é pica, tá? Aí é pica. Aquele refrigerante zero, eu prefiro Pepsi do que Coca, tá? Olha só. Já vou lançar aqui, eu não tô sendo pago por nada. Patrocina nós se quiser. Pepsi é muito melhor que Coca. Aquela Pepsi geladinha, zero. Tem que ser zero. Aquela Pepsi zero pra equilibrar com 4 cachorro-quente. Pipoca. Eu não falo de ser no fim de semana. Não. Aí é roubar. Aquela pipoca rasgando na manteiga. Aí tu mete uma Pepsizinha zero. Já era. Tem que ser na semana. No momento de quebra do caos das rotinas forçadas para que quando a chateação do dia aparecer você se lembre. Nada vai me abalar. Hoje é o dia do meu cinema. Pra isso funcionar... Foge de ficar procurando nos streams. Escolhe o filme. Não, Pep Twitch é uma merda. Pronto, acabou o meu patrocínio aqui. Não vai ter mais chance de patrocínio. Pepsi Black. Pepsi Black é pica. Antes. Se não sabe o que ver naquele dia, tira um dia pra listar, sei lá, 20 filmes que você gostaria de ver e deixa pra escolher somente entre esses 20. Isso serve pra gerar uma escassez, coisa que os streams mascaram, tá? Fora que você perde a fricção também, né? Ficar ali escolhendo, às vezes passou uma hora e... viu nada. A escassez, mesmo que simulada, pode ser um aliado importantíssimo para voltar a se conectar com os filmes. Você que tem que escolher o assunto da vez. Isso faz parte da magia de montar a sua sessão particular. Uma sessão onde você é o exibidor, o projecionista, o restaurante, o crítico, o público. Você já está vivendo o momento muito antes e serve para ir ver aquele filme com intenção. É o seu dia de cinema, cara. Já falei, nada pode te abalar. Talvez você não esteja cansado do cinema, tá? Mas do que envolve ir ao cinema hoje em dia. Já parou pra pensar nisso? O que envolve ir no cinema hoje é triste. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes aqui no canal. Não sei se eu preciso repetir aqui, mas é isso. A nossa experiência, ela muda da sala da rua, do cinema de rua pro cinema de shopping, do shopping pro streaming. Existe um processo ao longo do cinema que não se massifica, não se centraliza somente no mercado exibidor, mas também no desenvolvimento tecnológico, o surgimento da televisão, do controle remoto, do smartphone, da cinema de rua pro shopping, do shopping pro streaming, que é um processo, veja só, todos esses surgimentos fazem parte de um processo de individualização da experiência. Porque é isso. O cinema de rua era uma experiência coletiva. Era não só uma experiência coletiva com o filme, mas uma experiência de direito à cidade. Você consumia a cidade. Você saía de casa, às vezes a pé, porque o cinema era no seu bairro. E lá você encontrava com espectadores especializados. E aqui eu não tô falando de espectador que entende de cinema. É espectador direcionado, espectador que foi para ver filme. E aí nesse lugar você conversava, você dialogava, você rememorava, você criava memória com o filme. Só que na medida em que o capital começa a compreender que existe uma possibilidade de um outro tipo de espectador que vai fazer eles ganharem mais dinheiro, eles passam a centralizar a experiência do cinema num espaço de consumo global, que se centraliza no local, o shopping center. Uma feira global do capitalismo, que centraliza a dinâmica de consumo global no local. E ali, amigo, tu consome tudo, inclusive cinema.
O cinema é uma das mercadorias dispostas a você ali. E daquele lugar não há mais espaço pra coletividade. É sobre o eu. É sobre como eu quero ver esse filme. Você vai ao cinema, mas você vai consumir todas aquelas experiências antes de ver o filme. E quando sair do filme, não tem conversa. Você vai descer a escada rolante, porque o cinema não à toa está no último andar do shopping, e você vai embora. Ou você vai consumir uma outra coisa no shopping se você saiu a tempo de ter as lojas livres, abertas. E você vai consumir outra coisa. E a experiência que você teve com o filme, a memória do filme se perde, porque não há diálogo. Não há diálogo. Não há experiência coletiva. E isso se intensifica ainda mais na nossa casa, quando o cinema vai ao streaming, quando o cinema vai ao cyberespaço. Porque toda essa dinâmica do capital se torna permanentemente ativa, inclusive na sua casa. E aí, amigo, esquece. Esquece. Para terminar esse vídeo, eu venho com uma pergunta espinhosa para você que ainda não se convenceu. Será que você gosta mesmo de cinema? Calma, eu não tô te condenando e muito menos dizendo que existe um jeito certo de gostar das coisas, tá? A provocação aqui é outra. Será que você gosta ou só foi levado pela maré e nem sabe mais aonde você tá? Assistir a filmes e séries se tornou tão banal, né? Tão corriqueiro, tão disponível, tão automático. Todo mundo faz, por que não eu? Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Quando eu era mais novo, teve um boom dos videogames online. Eu me senti obrigado a jogar, né? Eu joguei por um tempo, eu não jogava tanto ali, mas eu me senti obrigado porque todo mundo só falava nisso. Com o tempo aquilo eu vi que me deixava mais ansioso, mais cansado do que de fato energizado, feliz, satisfeito, quer que seja. Não é que eu não gosto de videogames, mas eu não gosto o suficiente pra tanta dedicação. E aí eu voltei pros meus filmes, quadrinhos, livros, etc. Numa de suas várias anedotas, Ariano Suassuna fala que passou a vida inteira tomando café. Até que, já nos seus 70 e tantos anos, percebeu que nunca tinha parado para pensar se realmente gostava de café. Ele concluiu que até gostava, mas não ao ponto do tanto que consumia. Tinha virado um hábito, uma mania. E então, conta ele, parou de tomar café. Será que o cinema não virou aí o teu cafezinho? Um hábito herdado, mantido porque tá na mesa de todo mundo? Talvez você até goste do sabor, ou ao menos não desgoste. Mas será que realmente é essa a arte que mexe contigo? Hoje é mais fácil ter um filme como uma companhia passiva. Algo que fica ali, passando enquanto você mexe no celular, faz alguma coisa. Então, por pior ou melhor que ele venha a ser, o filme ele não vai te impactar. Ele só vai existir. Eu já falei do ritual, mas eu repito. Quando eu escolho ver um filme, eu paro todo. Se eu não puder parar, eu não vou ver o filme. Eu amo esse negócio, cara. E eu quero dar toda a minha intenção pra isso. Mas também não acredito que cinema seja a única arte válida. Espectador direcionado. Acredito que uma vida sem arte é uma vida muito chata. Mas não existe só cinema pra isso. Existe. Livros, jogos, quadrinhos, música, pintura, dança, fotografia, tem tanta coisa. Inclusive eu acho fundamental que o cinéfilo jamais se restrinja ao cinema. A bagagem que você forma faz a sua cinefilia ser mais profunda. Inclusive, para entender sobre cinema, é fundamental que você entenda sobre outras artes. A gente conversa muito sobre outras artes aqui, inclusive, no canal. Recentemente eu peguei gosto pela gastronomia. Tô estudando, me aprimorando e passei a rever vários filmes sobre esse tema. Alguns que eu pensei que nunca veria. Eu desbloqueei uma área nova do cinema. Mas não por conta do meu amor ao cinema, perceba assim, por conta de um novo amor, a gastronomia. Percebe? O cinema nasce da soma de muitas artes, de vivência, é feito da interdisciplinaridade, de referências. Um autor ele vai buscar em músicas, quadros. Olha esse quadro. E sabe qual é a parada de Retrato de uma Jovem Chamas? Olha isso. Isso aqui é um quadro romântico. Isso aqui é um quadro romântico, cheio de movimento, cheio de... Nossa, tá ligado? A gente já falou sobre romantismo aqui. O filme da Excelência Mar, ele é carregado dessas ideias românticas. A cena lá que a Mariene vai mostrar o quadro pra Heloise, que eu já contei inúmeras vezes aqui pra vocês, que é uma cena que demonstra justamente essa ruptura das concepções iluministas para as concepções românticas. De como a Mariene, a partir daquele momento, começa a pintar a Heloise como uma figura romântica e não mais a partir das regras e convenções pré-estabelecidas, pré-formadas. Mas o grande barato, no final das contas, é como a Céline Sciamma ela consegue capturar através de uma câmera cinematográfica, e essa é a grande dificuldade, porque ela consegue capturar através de uma câmera cinematográfica que, portanto, concebe-se a ideia ontológica de que existe uma matéria-prima frente a si, que é a realidade. A realidade está imposta pro cineasta. Entende o que eu tô falando aqui? Olha só como o cinema é bonito. Existe uma realidade que está imposta ao cineasta. Que é imposta a ele. E cabe a esse cineasta manipular essa realidade que tá ali. Que é capturada e, portanto, de alguma maneira, matematizada, calculada pela câmera.
como essa ferramenta de captura, de controle. Mas aí você vê a Céline Sciamma e ela captura isso aqui. Ela captura essa porra aqui, caralho. É essa aqui que ela consegue capturar. É a realidade? É. Mas tá muito mais do que a realidade nessa foto. É muito mais do que a realidade isso aqui. É muito mais do que simplesmente entregar a realidade e dizer assim... O mundo real é isso, são as regras, são as convenções. Porque esse mundo real nos entrega símbolos, nos entrega subjetividades, emoções, que estão para além do que se vê. É movimento. Quadros, livros, viagens, experiências, vai em muitos lugares para construir aquela obra. Então quem se alimenta só de cinema, por mais paradoxal que pareça, acaba com uma visão limitada do próprio cinema. É aí que talvez ele esteja mais do mesmo para você. Talvez seja você que esteja nessa. Nem só de cinema precisa viver o cinéfilo. E uma forma de renovar sua paixão e interesse por ele talvez seja buscar outras artes, outras atividades. Se você gosta dele tanto quanto disse que gosta, acredite. Em outras palavras, tira a bunda do sofá. Você vai voltar, tenho certeza. Nada disso funcionou? Não esquece do básico. Remédio para cansaço já foi inventado faz tempo. Chama-se descanso. Às vezes, só deixar um tempo de lado já faz o desejo voltar com tudo. Mas eu me recuso a achar que tem que ter tempo pra descansar também, cara. Esse é o problema. Quem é pai, amigo? Quem é trabalhador, né? Mas quem é pai também? Pai e trabalhador, fudeu. O cinema perde força, eu me recuso. Talvez eu seja um encantado por essa arte a tal ponto que sim, eu não aceito. Eu acho que nós aqui em dado momento... Eu odeio o Real Madrid. Mandou R$10. Professor, o que você acha do Brazilian Money? Dos gringos estarem usando a estética brasileira para ter engajamento? Vamos falar sobre isso no final da live. É isso que você perde quando não tá na live, amigo. Paramos e esquecemos de olhar de verdade, sabe? De buscar aquele olhar que um dia a gente teve. De se envolver. E aí eu desejo que você se reconecte com o cinema. Ou que se conecte mais ainda, caso já esteja. Agora deixa aquele like, se inscreve no canal. Espero que você tenha bons filmes. Ou outra arte que seja. Forte abraço em vocês. Até a próxima oportunidade. E tchau. Tchau. É isso. Não, já o Real Madrid tem que ser interiorizado. Mas é isso. Descansem e se cansem de cinema. Curtiram o vídeo? Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você está esperando para fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí.